Estamos aqui no Direito Sem Escalas, na TV Londres. Hoje eu tenho uma convidada super especial, uma pessoa que eu adoro, que faz um trabalho maravilhoso aqui no Reino Unido e que eu acho de extrema importância. Por isso que eu vim trazê-la para vocês conhecerem, tenho certeza que muita gente já conhece, e para falar da importância da língua portuguesa para as crianças. Na verdade, para os adultos também, mas o trabalho dela é com crianças. E eu acho, gente, isso que é fundamental, tanto para as crianças que vêm morar aqui, quanto para as crianças que nascem aqui, filhos, seja de os dois pais brasileiros, ou um pai brasileiro, outro pai estrangeiro, ou até portugueses, não importa, porque também existem escolas de língua portuguesa voltadas para o português de Portugal. Mas a verdade é o seguinte, nós falarmos duas línguas, 3, 4, sei lá quantas, é sempre muito melhor do que falar uma só. E quando a gente mora no exterior, e a gente pode ter a nossa língua mãe, da nossa família nativa, é outro papo. Então eu venho trazer aqui a Silvia, minha querida amiga do Clube dos Brasileirinhos. Olá, Vitória. Que prazer enorme estar aqui com você hoje. Obrigada pelo convite. Fiquei bem agradecida. Obrigada mesmo. Prazer é meu de você estar aqui. Eu acho que esse projeto que vocês têm, na verdade não é só seu, né? Porque tem tantas escolinhas, mas é uma coisa absolutamente fantástica, necessária, prioridade número 1, porque eu não aguento ver crianças que são filhos de brasileiros, seja dos dois lados, seja de um lado só, e que não falam a nossa língua. Ai, Vitória, se você não aguenta, você imagina eu, que estou nessa batalha há tantos anos, e nessa conscientização da importância dos pais ensinarem português para os seus filhos. É tão difícil conseguir entender uma pessoa que se nega a passar a sua língua de herança para o filho, que, assim, totalmente, para mim, incompreensível. Eu não entendo. Mas, lógico que existem alguns fatores, o motivo pelo qual saiu do Brasil. Então, tem pessoas que vêm para cá e meio que quer esquecer que é brasileiro e acha que não faz diferença, que não tem importância. Então, eu entendo que essas pessoas, às vezes, têm um frame of mind, não estou lembrando a palavra em português só para ilustrar que, assim, cada pessoa tem, talvez, os seus motivos, o que quer que seja. Porém, o que, para mim, fica difícil para entender é que qualquer que seja o motivo que ela carrega no seu coração, na sua cabeça, não justifica passar isso para o filho. Ou seja, o que os pais têm que considerar a importância disso na vida dos filhos para frente. Então, assim, os motivos são infinitos, obviamente, mas eu vou citar uns 2, 3, 4 para realmente deixar claro a importância. Primeiramente, você está negando a sua criança, seus filhos, a esse contato com a família que ficou no Brasil. Como que você pode criar um filho em outro país e anular ele da sua família que ficou no Brasil? Dos primos, dos avós, dos tios, de quem quer que seja que ficou lá. Então, começando por aí, essa criança já perde completamente o contato com essa família no Brasil. Então, você está negando que essa criança tem esse contato com a sua família, começa por aí. Segunda coisa, o quanto que uma língua, para qualquer criança, ajuda, cognitivamente falando, a aumentar o QI, o quanto que essa criança fica... por conhecimento, né, eu tenho 2 filhos que são super fluentes em português, apesar de terem nascido aqui, e eu sei o quanto que isso ajudou na escola, aprender outros idiomas, abre portas para outros idiomas, né? Todo o idioma latino, então tem aí, facilita no espanhol, no português, no espanhol, no francês, no italiano e por aí vai. Então, assim, o quanto que essa criança está ganhando de estar aprendendo português, por quê? Porque abre porta para facilitar o aprendizado dessas outras línguas. E depois no mercado de trabalho no futuro. Exato, esse é o meu terceiro ponto. Aí o terceiro ponto é que essa criança, sendo bilíngue, o quanto de portas que se abrem quando ela cresce e ela vai prestar, porque aqui tem um exame que chama-se GCSE, que você pode prestar, que é a conclusão da escola secundária aqui, que você pode prestar quantas línguas você falar. E para a universidade, esse certificado é essencial, porque é onde ele vai mostrar que ele é fluente num outro idioma, e as melhores universidades hoje querem isso,
que você tenha algo a mais. Ser bilíngue, tocar um instrumento, praticar um esporte. Então, assim, se os pais pararem para refletir sobre tudo isso, quer dizer, sobre só esses 3 pontos já é, né, um motivo mais do que suficiente para que esses pais não abram mão de ensinar a sua língua de herança. E aí vem as desculpas. Ah, mas o pai não fala português. Ah, eu falo, mas ele não quer responder. Gente, tudo isso dá para né, dá para contornar. Faz parte do aprendizado da criança, faz parte de educar ele uma não criança. Responder em português não quer dizer que ele não está sendo exposto à língua. Não, então, assim, continue fazendo o seu papel, faça a sua parte. Fale português com seu filho. Se puder, matricule esse filho numa escolinha de português para ele poder aprender a ler melhor, aprender a escrever em português, que a gente sabe o quanto é difícil escrever em português. E é só uma escolinha para realmente conseguir ajudar nessa parte. Então, assim, o que outros pais também esquecem é que lá na frente eles vão ser crucificados por esses filhos de falar assim, você não fez a sua parte, você não me forçou o suficiente, você não insistiu o suficiente para que eu aprendesse português. Então, vai ser um pouco tarde, porque é só lá na frente que ele vai crescer e vai reconhecer, ele e ela, vai reconhecer que, puxa vida, eu era uma criança, obviamente eu queria brincar, eu queria dormir mais tarde num sábado, não queria... Mas não é ele que tem que decidir, é uma decisão sua, porque você está lidando com o futuro dele, além de estar cortando ele da sua família que ficou no Brasil, né? Isso é super importante, porque eu, até sendo de origem italiana, eu me considero uma pessoa que eu falo 3 línguas e não falo italiano bem, como eu falo espanhol, português e inglês, que eu considero que as 3 línguas eu falo fluente, e eu me considero uma pessoa que, puxa vida, eu poderia ter aprendido italiano. E de quem que é a culpa? Na verdade, quer dizer, não vou dizer nesse culpa, caso, meu avô, que era italiano, ele faleceu, minha mãe tinha 2 anos de idade. Então, nós não tivemos a exposição. Não é diferente. Mas eu fico pensando, puxa vida, se ele tivesse ficado na nossa vida, eu teria falado italiano também. Tá vendo? E seria maravilhoso. Tá vendo? Eu falo mal e porcamente, como diria em italiano, né? Porcamente. Mas seria maravilhoso eu ter podido aprender italiano. Então, eu fico pensando, se você tem essa possibilidade em casa de aprender, eu não consigo também entender essa falta de interesse. E aproveitando esse gancho, eu quero falar então dessas escolinhas, porque as escolinhas de língua portuguesa como língua de herança, para mim, são a coisa mais maravilhosa, porque não é só português que eles ensinam. Exato. Não é só a língua, Exato. E esse é o ponto-chave. Porque aprender só uma língua é muito simples, você pegaria um cursinho aí e as crianças iriam. Não é só isso. O que se ensina na escola é muito mais, é cultura, é folclore brasileiro. Então, eu vejo a escolinha que vocês têm e vejo as festas e fico maravilhada. Conta um pouco pra gente. Pois é. O Clube dos Brasileirinhos foi fundado em 2009, estamos fazendo 14 anos agora. Nossa. Em maio. Mesmo ano da Casa do Brasil. É mesmo, olha só que coincidência. Que bom. Nossa, vamos celebrar juntas. E, obviamente, o clube começou eu ter tido essa sacada, essa importância de que meus filhos já falavam português em casa com a gente. Porém, eu percebi que quando eles começaram a escola aqui, é quando você sente a diferença. Nossa, ele já não está mais respondendo em português, já está mais difícil. Eu falei, não, peraí, é o momento que eu tenho que agir para que não fique mais difícil. E foi quando, com a ajuda de algumas outras mães, a gente iniciou um clube bem pequenininho, algo bem simples para começar, porque a gente não sabia nem o que estava fazendo no começo. Pegamos uma professora num hall de igreja e começamos ali. E foi quando eu percebi que, como eu, muitas outras mães, muitos outros pais, estavam também à procura de um lugar, de alguma professora, alguém para fazer essa parte que é tão difícil em casa. Porque, realmente, você já ser pai e mãe não é fácil lidar com o filho. Imagina querer ensinar. Deixa isso para os profissionais, deixa isso para os professores, para ficar mais suave. Você fala, mas a parte de escrita e de leitura deixa para quem realmente possa fazer isso. E foi quando nós iniciamos e fomos crescendo, e fomos vendo que muitas mais pessoas tinham interesse. Agora estamos há mais de 6 anos
em Queen's Park, muito pertinho da Casa do Brasil também, numa escola chamada Salisbury School, Primary School, e hoje temos 140 e poucas crianças inscritas com a gente, temos 9 salas, e como você falou, Vitória, a importância não é só que eles vão falar, vão ler e escrever, mas tudo que vem junto, né, Vitória? É a cultura, é participar dos eventos, é participar das festas, é viver a língua, é viver a cultura, é entender de onde eles vieram, é entender o porquê que a gente celebra carnaval, o porquê que a gente celebra festa junina, o porquê que a gente celebra gincana, por exemplo. Então, assim, essa imersão na cultura é que faz ele se sentir, esse pertencimento vem daí. Essa identidade de saber, eu nasci aqui, eu sou inglês, sim, mas eu também sou brasileiro, ou qualquer que seja a nacionalidade do pai ou da mãe, se for outra. Então, assim, é eles se sentirem pertencentes a essa cultura também, a esse idioma. E isso é o nosso trabalho, é isso que a gente faz. Eu acho isso primordial, gente, porque eu já vi as festas, eu vi a festa de carnaval das crianças. Nossa, nós temos uma festa tão importante para a gente como é o carnaval, que pode ser ou não uma coisa que a família goste ou não goste, mas é uma questão só da criança conhecer, de entender o que e por que existe e como é que funciona. As festas juninas que nós temos no Brasil, depois você falou, e também as fábulas, nós temos folclore brasileiro, nossa, que eles é riquíssimo. Adoram aprender sobre o folclore brasileiro, porque, veja bem, é isso, é entender de onde que vem tudo isso. Porque se eles não estiverem num ambiente que está proporcionando essa imersão, essa aprendizagem, aonde que eles vão estar aprendendo? Se eles não vivem no Brasil, hoje em dia está cada vez mais difícil, mais caro para ir para o Brasil, não é todo ano que todo mundo pode ir. E é sempre muito pouco tempo, e é isso que a gente oferece. É exatamente eles poderem vivenciar, entender, aprender. Essa imersão é que faz toda a diferença, né? Esses dias eu assisti um filme, e você deve ter visto, eu não me lembro dele agora, mas é um filme brasileiro que traz muito do folclore brasileiro. Cidade Invisível. Exato. Acabaram de lançar o próximo. Ah, é? Já saiu? Acabou de sair. Opa, então já vou assistir, porque esse fim de semana eu pego. Maravilhoso. E eu comentei com algumas pessoas conhecidas, sem citar nomes, e assistiram. E uma dessas pessoas, o filho assistiu, que é filho de uma brasileira com um britânico, e aí eu perguntei, falei, gostou? Gostei, mas eu não entendi muito. E eu fiquei tão triste, porque eu falei, gente, esse filme é tão expressivo, né? É série, na verdade, não é filme, né? É uma série, É tão expressivo, porque traz tanto da nossa cultura, e para quem cresceu no Brasil, como eu fiquei maravilhada. Eu falei, gente, é muito legal. Eu também fiquei. E essa criança, que não é tão criança, já é um adolescente, não entendeu absolutamente nada. Mas não entendeu por quê? Porque não conhece. Não conhece. Não conhece, não tem ideia. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu posso te ajudar, eu posso tentar, se a gente fizer assistir juntos os episódios, mas não juntos, sentado junto, mas você assiste o primeiro, eu assisto também, a gente conversa, no sentido de tentar ajudar, porque eu fiquei, poxa vida, é uma criança que é filha de uma brasileira com o inglês, está sendo criado aqui, não conhece nada da nossa história, não conhece nada do nosso folclore, não conhece nada da nossa cultura. E, realmente, quando crescer, vai chegar e vai falar exatamente isso para a mãe. Por que você não me forçou? Porque, realmente, quando criança, você não consegue definir isso, o que é importante e o que não é. Os grandes profissionais de música, de tenistas, esportes e tudo mais, eles sempre vão agradecer aos pais. Por quê? Por ter não deixado eles desistirem. Não é isso? A gente sabe que criança é criança. Obviamente, eles não têm esse entendimento da importância das coisas. Então, eu sei porque a minha filha toca piano e o quanto foi difícil fazer com que ela treinasse todos os dias. Tudo na vida é treino, tudo na vida é persistência. Dedicação. Dedicação, exatamente. E eu sinto muito porque, assim, os que abrem mão de passar sua língua de herança para os filhos, a gente pensa assim, peraí, por que essa pessoa não está dando essa importância? Acha que falar só o inglês é o suficiente? Acha que para que falar português? Brasil é um país que tá como tá, que não sei o quê.
Gente, isso nada importa. Não importa, sabe, o que acontece no Brasil, por que o Brasil não está onde devia estar, possivelmente, por que é aprender um outro idioma. Essa é a diferença. É passar a sua cultura, é fazer com que eles entendam a importância de que isso vai fazer na vida deles. Então, de novo, o que quer que seja que os pais pensem a respeito, não existe motivo para abrir mão. É difícil, eles vão falar que não, eles vão ser resistentes? Vão. Mas vai da importância que você vai dar para que eles sejam parte façam parte da sua história de família, da onde você veio, eles tenham essa identidade e do que você também espera que eles cresçam e façam na vida. Porque a gente nunca sabe no dia de amanhã também, né, Vitória? Se um dia eles decidem voltar para o Brasil, como é que você vai pegar ou essa criança, ou esse jovem, ou esse adulto e falar agora se vira? Entendeu? Como que eles vão atender, como que eles vão para uma escola no Brasil se eles não falam português? Então, assim, olha como que existe, como que tem que ser pensado realmente em todas as possibilidades. E o que isso pode ajudar e afetar na vida deles se você, de repente, decide ir embora para o Brasil, né? E mesmo trabalhar, porque eu tenho casos de pessoas que eu conheci aqui na Inglaterra e que foram criadas aqui e falavam português e que acabaram indo para o Brasil depois de adultos trabalharem e estão super bem colocados no Brasil. Ai, tá vendo? E essas pessoas me falaram, Vitória, eu não escrevia português tão bem, mas eu já escrevi alguma coisa, estou aqui com um professor particular, ótimo, mas chegaram no Brasil, conseguiram se colocar, logicamente com inglês nativo, mas com português que eles aprenderam muito bem em casa, tinham alguma noção de escrever porque aprenderam também, e estão super bem no Brasil, entendeu? Estão excelentemente colocados porque eram o que a gente fala bilíngues mesmo, porque bem ou mal, eu e você falamos inglês fluente, mas temos um sotaque. Sim. Temos o nosso sotaque, que pode ser bonito, pode ser feio, pode ter um gostar, outro não gostar, não importa. Sotaque. É o nosso sotaque. Mas essas crianças, elas vão ter um inglês nativo e um português nativo. Aí a gente tem um parênteses a fazer. Tem? Temos. Eu não sabia. Temos. Então me conta. É bom aprender, Inclusive, é um ponto que eu debato demais com os pais e às vezes fico bem brava quando eles chegam com os filhos e falam, ele fala, mas ele fala que nem gringo. Opa! Na frente da criança. E aí eu falo, vamos parar tudo aqui. Por quê? Olha o tamanho do Brasil. Bom, independente disso, mas assim, todos nós temos sotaques da região que nós falamos no Brasil. Sim, mas é sotaque regional aí. Não, calma. Veja bem, essa criança vai ter o sotaque da onde ela nasceu. Aonde você escolheu ter o seu filho, obviamente vai impactar no sotaque que essa criança vai ter. Então, o que acontece? Sotaque é uma coisa que é complicado por quê? Porque os pais brasileiros pensam assim, eu criei o meu filho em qualquer, vamos supor aqui na Inglaterra, mas eu não quero que ele soe como inglês quando ele fala português. Ele vai soar como inglês, mas os pais não querem, eles não querem aceitar isso. E é esse o ponto que eu debato muito com os pais. Espera aí, você decidiu ter esse filho aqui, ele vai ter o sotaque da onde ele nasceu. E os pais ficam tirando até sarro dessas crianças, falando, ele fala que nem gringo. Gente, não tem ofensa maior para uma criança de falar isso. E você desmotiva, ele vai ficar tímido, ele não vai querer falar. Existem aqueles que têm mais facilidade, que conseguem suavizar um pouco mais, como a gente tenta no inglês, soar um pouco mais britânico, suavizar o sotaque. Porém, o seu sotaque não quer dizer em nada a sua fluência no idioma. Então, as pessoas confundem muito isso. Quando você tem um sotaque, acha que você não é tão fluente, e isso não tem absolutamente nada a ver. Então, fica aqui, gente, um super conselho. Nunca fale para o seu filho, você soa como gringo, porque você é que decidiu que ele fosse nascer aqui. Então, ele vai soar da onde ele veio. E o que tem ter sotaque, gente? Nenhum problema. Sotaque só significa que você fala um outro idioma. É isso que quer dizer um sotaque, né? No caso de uma segunda língua. Ele só prova que você fala uma segunda língua. Então, vamos ter muito, muito cuidado de não tirar sarro da criança se ela fala com um sotaque, se ela erra, como nós
não conseguimos pronunciar perfeitamente ou exatamente como o britânico, porque nós não somos. Então esse é um ponto que eu queria falar sobre. A sua criança vai ter sotaque, sim. Ele vai ter sotaque, sim, e é isso que prova que ele fala um segundo idioma. E não tem nada errado com isso, pelo contrário. Né? Então, eu já falei com a sua filha, não achei que ela tinha sotaque, não. Então, mas você sabe, Vitória, que é um caso à parte, porque existe também as facilidades. Ah, pode ser. Sim. Então, assim, tem aquela pessoa que tem o ouvido para idioma. Então, ela consegue falar, às vezes, sem, né, um sotaque regional da onde ela nasceu. Porém, nem todos têm essa facilidade. Concordo. Então, por exemplo, já o meu segundo filho, que ele não ouça, que ele fica bravo, ele já, você percebe. Entendi. Que ele não nasceu no Brasil. Ela não, mas ele você percebe. E, de novo, tá tudo bem, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Eu sempre falo, quem tem sotaque é porque fala realmente uma segunda língua. Exato. E porque se arriscou a aprender a segunda língua. Exato. Muito melhor do que você ficar sentadinho e falar assim, não vou aprender porque vou ter sotaque. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E só peço para que os pais entendam e nunca mencione dessa forma, nunca tirem sarro dos filhos falando, ai, mas olha só, ele fala que nem gringo e tal. Ele nasceu em outro país. Essa é a diferença. É muito triste fazer isso. É muito triste. Olha, se a gente pudesse, a gente ficava aqui batendo esse papo o dia inteiro, porque é muito bom conversar com a Sílvia, mas eu realmente queria deixar muito claro para vocês, gente, a importância de vocês pensarem que os seus filhos precisam aprender a nossa língua. É a nossa língua de herança. E isso é impagável. Eu nunca vou deixar de falar o meu português, porque é da onde a gente veio, da onde você veio, da onde a Sílvia veio, da onde eu vim. E eu fico também, às vezes, passada, Sílvia, quando eu vejo pessoas que moram aqui e que falam comigo, brasileiros, e falam assim, já esqueci o português. Ai. Bom, não esqueçam. É uma língua maravilhosa, é uma língua difícil, dificílima de aprender, muito mais difícil que o inglês. Exatamente. Então, não esqueçam, não percam o nosso idioma, coloquem os seus filhos para estudar. Tem muitas escolinhas de língua portuguesa como herança no Reino Unido, não tem só Posso fazer uma menção sobre isso? Pode. Eu sou também a diretora do POI UK, uma das diretoras do POI UK, e nós criamos essa ONG que dá suporte a todas essas escolinhas que existem hoje. Hoje nós somos 9, tá? Espalhadas em vários locais. Por favor, entre no website ou nas nossas redes sociais, POI UK. A gente coloca aqui embaixo, isso, você coloca. E vocês vão ver aonde estão localizadas essas escolinhas. Tem algumas em Londres, tem algumas fora de Londres. Então, se informem, porque sempre, ou quase sempre, vai ter uma mais ou menos próxima de onde você está. Então, hoje, com muita dificuldade, sem muito apoio, sem ajuda financeira, nós estamos fazendo o nosso possível, o nosso melhor, para oferecer essas aulas de português. Então, se informem, é possível você achar uma escola que seja mais perto de você. É um trabalho muito voluntário, é um trabalho muito difícil e a gente faz com tanto amor, carinho e dedicação. Então, assim, gente, a gente está fazendo o nosso papel, que é tentar ajudar os seus filhos. Faça o seu, de trazer o seu filho para uma escolinha e tentar matricular para que ele consiga ter um português. E, de novo, não é só a língua portuguesa, é a nossa cultura. Exatamente. É a nossa origem, é a nossa raiz, que a gente não pode perder nunca. Eu sou tão orgulhosa e não importa se o Brasil está bem, se o Brasil não está bem, como é que está, quem está lá, quem não está lá de governo, eu não quero nem saber. Eu sou brasileira e sou muito orgulhosa de ser brasileira. E é isso que falta, Vitória, na gente. É isso, é o brasileiro não se valorizar. É realmente isso, entendeu? Eu sempre falo, muito raramente você vai ver um filho de alemão que não fale alemão, que mora aqui, eu estou dizendo, obviamente, né? Um filho de alemão que não fale alemão, um filho de francês que não vai falar francês. Por que que o brasileiro não pensa da mesma forma, né? A gente sabe, o Brasil tem todos esses problemas, mas, gente, não deixa de ser o seu país, não deixa de ser a sua cultura, não deixa de ser de onde você veio. É isso. Então, nunca abra mão disso. E mostre para o seu filho isso. Porque se você não mostrar, quem mais que vai dar essa importância? Você tem que mostrar a importância para ele. E com isso, conscientizá-lo
dessa identidade que ele possui e que ele carrega também com ele, né? Com certeza. Eu sou muito orgulhosa, de novo, independente do que esteja acontecendo e quem esteja no poder do nosso país. Com certeza. Gente, eu queria agradecer vocês que estão aqui nos assistindo. Agradecer a Silvia, porque eu sei que ela é super ocupada, mas está aqui com a gente hoje para trazer essa informação importantíssima. Vitória. Não esqueçam, procurem pelo site da POU, onde tem uma escolinha próxima de vocês. Se precisar, mandem informações, mandem perguntas, o que vocês precisarem, a gente também ajuda vocês a encontrarem. O importante é que essas crianças tenham acesso à nossa língua, à nossa cultura e aprendam sobre o nosso país. Com certeza. Silvia, super obrigada por você ter vindo aqui. Obrigada a você, Vitória. Um grande prazer, adorei o convite. Espero voltar em outras oportunidades. Com certeza. Sempre não falta, esse assunto não acaba nunca. E eu espero que a gente realmente tenha conseguido passar um pouco para esses pais da importância. E, gente, é muito fácil nos achar. Clube dos Brasileirinhos, POU UK, é só entrar em Instagram, você vai colocar, né? Então, não tem desculpa hoje em dia de saber, eu não sabia, eu não sei onde que acha. Vocês nos acham, com certeza. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, Vitória. Imagina, lá na Casa do Brasil, nós também temos todas as informações com relação ao Clube dos Brasileirinhos e da POU. Gente, muito obrigada. Vocês que estão assistindo, Silvia, muito obrigada. E não esqueçam, seus filhos precisam conhecer a nossa língua, a nossa cultura. Não esqueçam disso. Nós estamos aqui hoje no nosso Direito Sem Escalas, na TV Londres. O mundo passa por aqui.